Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar de um assunto bem bacana, onde ele nos fala sobre a classificação dos sistemas lineares. Essa classificação é justamente em relação à solução de um sistema, pois essa solução ela pode existir ou não. Então vejamos, eu tenho aqui um primeiro sistema, onde ele é igual ao seguinte. Eu tenho a primeira equação, 2x mais y igual a 7, e a segunda equação, 3x menos 4y igual a 5. E aí, ao resolver o sistema, a gente acha como solução 3 em 1. E somente essa. Bem, como só tem essa solução, o sistema então é chamado de SPD, onde a gente verifica que o SPD é um sistema possível e determinado. Então, um sistema ele é possível quando admite solução. E, além disso, ele é possível e determinado quando admitir apenas uma solução, tá bom? O segundo tipo de sistema, eu tenho o seguinte, eu peguei aqui um exemplo de um sistema qualquer, onde a primeira equação nós temos 8x mais 6y igual a 20. Como segunda equação, eu tenho aqui 4x mais 3y igual a 10. Esse sistema, ele possui mais de uma solução. Então vejamos, uma solução aqui são os valores de x e y iguais a 1 e 2, a outra solução são os valores de x e y igual a menos 2 e 4, tá? E aí eu tenho várias soluções. Então, quando tiver assim, o sistema é chamado de SPI. O que é o SPI? Vamos voltar para cá. Eu tenho um sistema linear possível quando admite solução, mas quando ele admitir mais de uma solução, ele é chamado de sistema possível e indeterminado. Se você analisar o seguinte, podemos ver uma coisa bem bacana, olha só. Se eu pegar essa equação de baixo e multiplicá-la toda por 2, repare, 4x vezes 2 é 8x, 3y vezes 2 é 6y, 10 vezes 2 é 20. Quer dizer então que a equação de baixo, quando multiplicada por um valor, que nesse caso foi o 2, ela fica exatamente igual à de cima. Isso é uma característica bem básica e bem interessante de reparar quando o sistema ele é possível e indeterminado. Sendo assim, ele admite mais de uma solução, tá? Então veja, o que é admitir mais de uma solução? Vamos pensar somente em uma equação. Se eu tenho, por exemplo, que x mais y é igual a 15, aí eu posso ter como resultados 10 e 5, porque 10 mais 5 é 15. Eu posso ter como valores também 12 e 3, porque 12 mais 3 é 15. Então verifiquem que, com uma soma de dois valores e um resultado a achar, eu posso ter várias possibilidades de achar esse valor. Essa ideia a gente utiliza aqui para sistema possível e indeterminado. A única diferença é que os valores de x e de y, eles valem para as duas equações. Mas, como eu te mostrei aqui, na verdade, as duas equações, elas acabam se tornando a mesma equação. Até porque uma equação ela é proporcional à outra. Ok. No terceiro exemplo aqui, ou terceiro sistema, eu tenho a equação 2x mais 3y igual a 8, 4x mais 6y igual a 6. E aí, nesse caso, a solução ela não existe. Por que não existe? Aqui nesse caso, ela não vai existir porque eu não consigo achar um valor de x e um valor de y, de modo que a igualdade seja verdadeira nas duas equações. Quando acontecer isso, o que acontece? Um sistema linear ele é chamado de sistema impossível, quando não se admite solução. Então a gente tem como tradução, ou como na verdade uma nomenclatura de um sistema impossível como sendo SI. Vamos pensar aqui no seguinte de novo, olha só a proporção. Se eu multiplicar a equação de cima por 2, o que vai acontecer? 2x vezes 2 é 4x, que é o valor que está aqui embaixo. 3y vezes 2 é 6y, que é o valor que está aqui embaixo. 8 vezes 2 é 16.
mas o 16 não é igual a 6. Por esse motivo é que nós temos então um sistema impossível, pois a proporção ela só acontece em um dos lados da igualdade. Aqui nesse caso, só acontece no primeiro membro. Se você pensar bem, olha só, vamos supor que 3 mais 2 é igual a 5, e é igual a 5, mas 3 mais 2 ele só é igual a 5. Eu não tenho como pegar o 3, somar com 2 e achar um outro valor diferente do 5. É essa ideia que existe para sistemas impossíveis. Então é quando você pega uma soma ou uma subtração de quaisquer valores e eu acho inicialmente um resultado. Se de repente esse primeiro membro ele é proporcional ao segundo membro, quer dizer então que a soma dos valores é a mesma. E aí eu não tenho como achar com a mesma soma de mesmos valores resultados diferentes. Por esse motivo então que um sistema desse tipo é chamado de sistema impossível. E aí, de repente, por que é importante você verificar e saber classificar um sistema? Porque você vai analisar com calma e ver que nem sempre você consegue achar resposta para um sistema ou você pode achar várias respostas diferentes. Tá? Isso é importante que também você analisa a perda de tempo em resolver, de repente, um sistema sem necessidade. Tá bom, gente? Então, nessa aula, nós trabalhamos justamente a classificação dos sistemas lineares, onde ele se classifica em SPD, SPI e SI. Nós verificamos aqui como funciona e como a gente consegue classificar e caracterizar cada uma delas, além também de ter mostrado para você aqui um quadro resumo justamente das características dessa classificação. Então fique à vontade para tirar uma foto aqui do quadro. Muito obrigado pela sua atenção e tchau!